Olá, meu nome é Guilherme e agora eu vou para a explicação da questão 2 da atividade de recuperação continuada da P1, onde nós temos um retificador trifásico em ponte completa, né, não controlado. Temos aqui então nosso circuito e logo na questão A nos é solicitado o desenho, né, de algumas formas de onda. No caso, 3 formas de onda: tensão, né, no diodo D4, a corrente no diodo D3 e a corrente na fonte, na primeira fonte, né, na fonte 1. Vamos analisar primeiro a tensão no diodo 4. Explicar o meu raciocínio para o desenho desse gráfico. O primeiro ponto de observação é a referência, né, que ele foi estabelecido aqui no circuito, que não é tanto convencional. Geralmente nós olhamos o inverso disso, né? Ou seja, vamos olhar, ao invés de estarmos olhando o diodo aqui para baixo, ele está posicionado em cima, entretanto a forma de onda segue a mesma, né? O formato assim da forma de onda é o mesmo. Onde nós vamos ter as tensões de linha aparecendo em seus terminais quando ele não está em condução. Enquanto está em condução, temos a sua tensão zerada, e depois a volta, a não condução, né, ao bloqueio, onde aparecem sobre seus terminais as tensões de linhas que vão sendo trocadas, né? Isso se dá porque em D4 nós temos aqui no seu terminal de catodo a tensão A sempre, né? A V1 sempre chegará aqui. Entretanto, dependendo do diodo que estará conduzindo ao seu lado, ou D5 ou D6, a tensão que vai aparecer no seu terminal anodo será ou V2 ou V3, VB ou VC, né? Então, o primeiro passo foi calcular qual o valor que aparecerá de tensão sobre os seus terminais anodo e catodo em ômega t 0 graus, né? Em 0 graus. Temos ali que em 0 graus teremos que a maior, olhando para as curvas, né? E para a defasagem aqui do sistema trifásico, aqui sempre vai ser V1, VA, né? E aqui na outra ponta vai ser quem estará mais negativo, né? Das três fontes. No caso, vai ser a fonte 2, fonte B, que vai justamente melhor polarizar esse diodo, ele estará conduzindo, né? Ou seja, aqui aparecerá a tensão V2, VB. Então, teremos sobre o terminal aqui VAB, ou seja, VA menos VB. Em VA teremos 0. Em VB, ali, basicamente, vamos ter a tensão de pico, né, 311.13, visto que temos 220 nas fontes, né, vezes raiz de 2, vezes o seno do ângulo que estará o VB. VB, como nós sabemos, está defasado em menos 120 graus, ou seja, seno de menos 120 que nos dá 269.45 volts, certo? Então, o nosso primeiro ponto do gráfico, da tensão no T4, é esse, 269.45. Aí, sobre ele, estará a forma de onda da tensão de linha VAB. Neste ponto, há a troca de diodo que estará conduzindo, ou seja, quem passa a conduzir aqui é o diodo D6, porque V3 passa a ser a fonte mais negativa, né? Ou seja, polariza melhor D6, ou seja, aqui em D4 aparecerá VAC como tensão de linha, certo? Temos aqui também o cálculo do pico, né? Basicamente, raiz de 3, raiz de 2, tensão eficaz na fonte, que nos dá 538.9 volts, ou seja, os picos, a nossa tensão de linha será essa. Aqui temos então a troca, né? Entre VAB e VAC, por isso que temos esse duplo pico, justamente pelas comutações ali entre os diodos, né? Que passam a conduzir. Seguimos ele até aproximadamente 210 graus, né? Onde o nosso diodo vai conduzir. Ou seja, ele será o melhor polarizado, né? E estará conduzindo. Então aqui a gente tem o diodo conduzindo, então sua tensão é 0. E depois disso, ela volta a não conduzir, tendo o mesmo comportamento de tensão de linha sobre seus terminais. Agora, analisando a corrente no diodo D3, temos uma observação do valor que colocamos aqui, né? Como que eu sei que esse valor é 51.46 amperes? Basicamente, nós sabemos que de 0 até 30 graus, a gente tem a tensão de carga média sendo representada no diodo, né? A gente tem o valor médio da carga nos diodos. Como vamos estar operando em regime permanente, a tensão no indutor, que a nossa carga é uma carga RL, será 0. Ou seja, sob a tensão de carga, será a tensão do resistor, que pela lei de Ohm é resistência vezes a corrente. Então, basicamente, nos dá que, agora em termos de valor médio, temos que a tensão média na fonte será a corrente média vezes a resistência. Isolando aqui, na primeira a gente pode calcular esse valor de tensão média, que nos dá, resolvendo a integral. Basicamente, vamos ter como é 6 pulsos, a sua condução ela vai se dar de menos 30 até 30, né? Eu usei aqui a fórmula do cosseno. E isso nos resulta em 514.6 volts. Agora, como aqui nós temos a lei de Ohm, basicamente dividindo esse valor por R, nós chegamos no valor de corrente médio, certo? Que é 51.46. Bom, então basicamente aqui no nosso formato de onda, da corrente no D3, no diodo 3, nós temos um formato que, onde ela passa a conduzir, temos basicamente uma onda quadrada, né? Com uma certa ondulação em cima, né? Que aqui no caso ele conduz de 270 graus a aproximadamente 400 graus, né? Então, temos aqui esse formato na sua condução, e quando não está conduzindo, o diodo D3, basicamente, a sua corrente é 0. Olhando agora para a corrente na fonte 1, basicamente a gente aplica a lei de corrente de Kirchhoff no nó 1. Eu coloquei aqui o nó 1, né? Basicamente a gente vai ter, aplicando aqui a lei de corrente, a gente tem uma corrente aqui, uma corrente no D1 saindo e uma corrente do D4 entrando, e isso nos dá pela lei de corrente de Kirchhoff, né? Que a corrente na fonte 1 será dada pela corrente no diodo 1 menos a corrente no diodo D4. Então, ora a fonte vai apresentar uma corrente em D1, ora vai apresentar menos a corrente no D4. Porque eu tenho sinal de negativo aqui, né? A subtração. Então, em 0 graus, basicamente, a gente tem que nenhuma das dois diodos estará conduzindo. Entretanto, de 30 a 150 graus, o diodo D1 conduz. Logo, teremos que e o diodo D4 não. Então, aqui vai ficar o valor do diodo D4, que a gente já viu que é 51.46 amperes, menos 0, porque ele não está conduzindo. Então, na fonte teremos a corrente de 51.46 de 30 até 150 graus. De 150 graus até 210 graus, nem D1 nem D4 conduz. Então, 0 menos 0, 0 amperes na fonte. De 210 até 330 graus, a gente tem que o diodo D4 conduz. Nos diodos vai apresentar o valor de 51.46 amperes, e aplicando a nossa fórmula ali, 0, porque o diodo D1 não conduz, menos o que conduz o D4, que é 51 amperes. Então a gente vai ter ali a mesma forma de onda, só que espelhada ali no eixo negativo, né? Isso nos dá aqui a forma de onda amarela. Podemos ver que de 30 a 150 temos condução, dado ao diodo D1. De 150 a 310 não conduzimos, de 210 até 330 a condução do D4, aparecendo aqui. E por fim, vai seguindo esse formato nas devidas conduções dos diodos. Indo para a questão B, basicamente, nos é solicitada a corrente média na carga. Como já dito anteriormente, trabalhando para o que aparece na carga, né? Nós temos que o somatório da carga RL, no caso, né? Temos que o somatório da tensão no resistor mais a tensão no diodo nos dará a tensão de carga completa. Em regime permanente, não temos, né? Ali a corrente não temos a tensão no indutor, basicamente é 0. Logo, a corrente vai aparecer na carga é a corrente no resistor. E como mostrado anteriormente, já foi feita essa conta aqui em cima, tá bom? Como já testificado anteriormente, que nos dá 51.46 amperes. Corrente média no diodo D3. Aplicamos basicamente a definição via integral, né, de corrente média no diodo D3. Temos que ele vai se repetir em 2π,
E o tempo de condução dos diodos é de 0, né, a 120 graus, basicamente. Cada diodo conduz por 120 graus. E o valor dessa corrente vai ser o valor médio da carga, como mostrado anteriormente, de 51,46. É só olhar no nosso gráfico, tem um valor constante, né? Então é uma integral de uma constante, que nos resultará nesse valor médio dividido por 3, aqui substituindo os limites da integral, nos resultando em 17,15 amperes. Agora, a corrente eficaz no diodo D3, basicamente a aplicação da fórmula da corrente eficaz. Temos o mesmo período, né, no diodo D3, entretanto agora elevamos essa constante ao quadrado, o que vai nos resultar, em vez de dividirmos por raiz de 3, dividimos por 3, agora dividimos por raiz de 3, resultando no valor de 29,71 amperes. Potência média na carga. Nós sabemos que a potência média na carga é uma multiplicação do valor de tensão vezes corrente, e sabemos que há componentes harmônicas, né? Tanto na forma de onda de tensão, tanto na forma de onda de corrente. Entretanto, ao multiplicar essas componentes harmônicas, o efeito da ortogonalidade da função seno e cosseno opera, resultando no valor nulo dessas multiplicações das componentes harmônicas. Ou seja, o valor que nos interessa de fato, e que nos dará um valor, é somente os primeiros termos da somatória da série de Fourier. No caso, vamos ter o valor médio com o primeiro termo e o valor médio decorrente de tensão. Então, como já calculamos esse valor para as cargas, só basta fazer a multiplicação que nos resulta em 26,481 kW de potência média na carga. Essa foi a minha resolução e minha explicação. Muito obrigado.